Nosso trabalho trata sobre os novos modelos aerodinâmicos para aviação comercial. Ao longo do trabalho, iremos tratar sobre como estão se estabelecendo os processos produtivos aerodinâmicos na atual indústria e também como esses processos vêm afetando e agindo dentro da indústria 4.1. Também iremos trazer um protótipo que vai estar realizando medições e projeções com um túnel de vento para chegar em resultados mais precisos e a respeito dos benefícios do mesmo. Também iremos concluir apresentando os dados e mostrando a viabilidade do nosso protótipo. E ao decorrer do trabalho, nós iremos analisar como esses novos modelos de aeronaves comerciais irão interferir no mercado aeronáutico. E iremos também mapear como esses processos produtivos irão ser efetivos e gerar resultados positivos dentro do sistema aerodinâmico, baseado em testes e projeções que iremos fazer. E quando se trata da indústria aerodinâmica, os objetivos gerais são bem claros. São eles a redução dos combustíveis, aquela melhoria nos motores, da qual já vai acarretar na eficiência aerodinâmica que vai diminuir o arrasto, e tudo isso beneficia para que haja um ambiente aerodinâmico comercial bem mais favorável. Na visão mais ecológica, a redução da emissão de CO2 será uma consequência de um dos objetivos gerais da indústria aerodinâmica, que é a redução de combustível. E quando se trata dos objetivos específicos, levamos em consideração nas pesquisas o processo de fabricação otimizado dessas aeronaves, fazendo com que esse processo seja extremamente voltado à competência, segurança e o meio ambiente, também levando muito em consideração a relevância da qualidade do produto final. Falando sobre a indústria atual, nós estabelecemos a problemática geral do nosso projeto. Nós vamos nos basear em 3 perguntas-chave, uma delas relacionada aos motores, outra sobre arrasto e, por último, a pergunta relacionada aos materiais. Em relação aos motores, a gente se pergunta: quais os tipos de motores que estão sendo produzidos que podem otimizar o consumo? Então, hoje em dia, a gente pode citar o GE9X. É o motor que oferece a melhor eficiência do mercado, equipa as novas gerações do Boeing 777, e inclusive é o maior motor aeronáutico do mundo. A eficiência dele é muito grande comparada aos motores de gerações antigas. É um motor que pode gerar 127 mil libras de impulso. Isso é um impulso equivalente a 57 toneladas. Isso quer dizer que cada motor desse ele consegue deslocar para trás uma massa de ar igual a 57 toneladas, fazendo isso queimando menos combustível do que os antigos motores turbojatos que equipavam outras gerações do Boeing 707. A primeira lei da termodinâmica se aplica no motor GE9X, a lei da conservação de energia, onde diz que a variação da energia interna de um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor trocada com o meio ambiente e o trabalho realizado durante a transformação. Aí a gente tem um exemplar da fórmula. A segunda pergunta é em relação ao arrasto. Aumentar a eficiência dos motores resolve o problema do consumo de combustível? Para responder essa questão, a gente precisa considerar as forças que um avião está sujeito durante o seu voo. A primeira delas é a força de sustentação, onde 80% dessa força é gerada pelas asas e 20% pela fuselagem do avião. É a força que sustenta o avião no ar. A força peso, nós temos também a força de tração, que é gerada pelos motores e impulsionam o avião para frente, e a força de arrasto, a mais crítica, que é contrária ao movimento. O arrasto, ele é um dos problemas principais em quesito de eficiência aerodinâmica de um avião. Isso porque, ao mesmo tempo que os motores estão queimando combustíveis para impulsionar o avião para frente, o arrasto ele se apresenta como uma força resistente a esse movimento. O arrasto ele pode ser descrito conforme a fórmula abaixo, onde D significa o arrasto, que é igual ao coeficiente de arrasto vezes a densidade do ar dividido por 2, vezes a área da asa, vezes a velocidade do ar ao quadrado. Falando ainda de arrasto, a gente pode citar 2 tipos de arrasto. O parasita, que é aquele que é causado por superfícies que não necessariamente precisam estar no voo, o exemplo do trem de pouso, em aviões executivos ou comerciais que prezam pela economia de combustível, o trem de pouso ele pode ser recolhido.
evitando assim esse arrasto a mais durante o voo do avião. O segundo tipo de arrasto ele é bem mais complicado, ele é o arrasto induzido. Ele existe simplesmente por causa da fuselagem do avião. Então, ele está ali justamente porque o avião também está. Então, é uma coisa que não dá muito para os engenheiros combaterem. Uma das formas de combater o arrasto induzido é o uso do winglet. São pequenas estruturas nas pontas das asas, quase que na vertical, que visam reduzir os vórtices formados por ela. Desse jeito a gente consegue reduzir o arrasto. Falando sobre o processo produtivo de um avião moderno, ele é construído geralmente em seções e logo em seguida essas seções são juntadas, que é o que acontece no caso do Boeing 787, que ele é dividido em 6 partes. O grande problema desse tipo de construção é em relação a algumas emendas, porque cada pequena emenda e a cada pequeno rebite, cada calombo que aparecer ou imperfeições na estrutura do avião acarreta em mais arrasto induzido. Falando sobre os materiais, a indústria termodinâmica ela responde a seguinte pergunta: quais materiais são usados na fabricação e quais as alternativas mais baratas e eficientes? Posteriormente, no começo da indústria, era muito usado o alumínio. Com o avanço da tecnologia, materiais compósitos começaram a entrar em cena. Materiais que se apresentavam mais leves, mais resistentes, e quando a gente fala em resistente, a gente também fala sobre os intempéries termodinâmicos que um avião precisa enfrentar durante seu voo. Por exemplo, um avião que decola de Brasília a 30 graus Celsius, quando ele estiver na sua altitude de cruzeiro, ele pode enfrentar uma temperatura aí de menos 50 ou menos 60 graus Celsius. Então é uma variação de temperatura absurda e que se os engenheiros aeronáuticos não tiverem isso em mãos, não considerarem na hora de refazer os materiais dos aviões, eles podem escolher materiais com dilatações térmicas horríveis para o avião, acarretando em falhas catastróficas e, nos melhores cenários, em um consumo de combustível excessivo. Quanto à indústria 4.0, vejam-se quais são as alternativas aerodinâmicas propostas pelas inovações da indústria 4.0 que podem influenciar no mercado. Quais são essas alternativas? Temos o modelo padrão, que é referência no mercado, que é o Boeing 77. Temos o Flyve, que é a principal referência de inovação no mercado quanto às questões que já foram discutidas relacionadas à diminuição de arrasto e economia de combustível. E temos o UFRA 2020, que é o modelo proposto pelo trabalho. O Boeing 77, que é o modelo de referência no mercado, ele é dividido a sua composição física da fuselagem do seu avião por completo em 6 partes. Como já foi citado anteriormente, cada rebite, cada parafuso que é fixado influenciará a longo prazo no arrasto do avião. Em relação ao 380, que é o avião anterior ao 777, ele consome 113 mil litros de combustível em uma rota prevista de São Paulo a Paris. Já o 77, em mesmas condições e na mesma rota, consome apenas 90 litros. Em teste, o 777 apresentou menos empuxo que o Airbus A380, uma economia de aproximadamente 20% de combustível. Dessa forma, percebemos uma influência direta entre o arrasto e o consumo de combustível. Flyve, que é a principal referência de inovação no mercado. A principal interseção que existe entre o modelo padrão, que é atualmente a referência ainda no mercado, e o FRA 2020. Ele já é um modelo que já inicia esses estudos em modelos aerodinâmicos em que diminui-se o arrasto através da diminuição da divisão de implementos do avião. E é isso, projeção Flyve, vai lá. Suscetível. Quanto às projeções do Flyve, do nosso projeto, ele é suscetível à turbulência 4% menos do que o do modelo 777, diminui o arrasto também 4%. A eficiência energética para voo de longa distância, como São Paulo para Paris, aumentou 10%, e a fuselagem mais leve tornou-se 7% mais. O nosso modelo Ultra 20, ele tem apenas 2 implementos na sua composição da sua fuselagem, que é a parte traseira e a parte dianteira, usando também já materiais ainda mais, mais contundentes relacionados à propriedade dos compósitos, diminuindo seu arrasto. Quanto às projeções do Ultra 2020, é suscetível à turbulência 7% mais do que o Flyve, diminuiu o arrasto também 7%, a sua eficiência energética em decorrência da diminuição do arrasto aumentou em 15% e tornou-se também a fuselagem 10% mais leve. Agora, nós vamos apresentar em relação à fundamentação teórica dos nossos testes. No projeto inicial, a gente desenvolveu, por meio de software, principalmente pelo SketchUp, um túnel de vento que seria ideal. Então, a gente tinha outros tipos de materiais, e esse, no caso, seria o túnel de vento que vocês estão vendo aí, que é o ideal para a gente fazer nossos testes. A gente teve que improvisar um pouquinho em alguns quesitos, por questões financeiras nossas, mas até então a gente conseguiu entregar todos os resultados com esse nosso modelo de túnel de vento. Para a gente falar de túnel de vento, de como a composição, de quais são os parâmetros que você vai ter, é muito importante a gente ter em vista, né, a gente entender como funciona em relação ao túnel de vento, do túnel de vento ao número de Reynolds. Para a gente entender um pouquinho, o número de Reynolds é a relação das forças de inércia e as forças viscosas sendo função de densidade do ar, velocidade, tamanho do objeto para a viscosidade do ar. Então, todos esses parâmetros a gente leva em conta para a gente montar nosso túnel de vento.
uma maneira de tentar, a gente, como existem dois tipos de túneis de vento, né? Os pressurizados, que têm condensadores de ar, e modelos como os nossos, que que têm a densidade igual à da atmosfera. Aí pode. E daqui para frente, se baseando pelo túnel de vento que a gente tem e pelas medições que a gente quer fazer de efetividade, nossos objetivos com o túnel de vento é mensurar a vibração em certas condições, né? A gente vai colocar o avião ali em certas condições para a gente medir pela dinâmica da turbulência dele, medir distribuição de pressão, distribuição de velocidade também, para a gente chegar no coeficiente de arrasto. Também vai visualizar melhor como está funcionando o escoamento, para a gente ter um entendimento melhor, e o efeito da atração no motor e das hélices. E a primeira parte, a gente usou o coeficiente de arrasto para a gente medir a turbulência, a gente chegou em 20 centímetros, e a gente converteu todos os nossos a gente foi fazendo todas as conversões até a gente chegar nesses resultados que vocês estão vendo aí, que é de 3,6, nosso coeficiente de arrasto, vezes 10 elevado a menos 3, que foi o analisado modelo de referência, que é o Boeing 777. Agora o Flyve, como vocês perceberam a diferença do Flyve para o Boeing 777, nosso coeficiente foi apenas 6, né? O coeficiente de arrasto foi apenas 6. Isso resultou em um arrasto geral de 1,08%, né, nos cálculos que a gente fez em nosso fundamento. Vamos discutir os resultados do 5 A gente tinha nossas projeções, agora nós temos nossos resultados. A gente conseguiu 8% de menos suscetível à turbulência, a gente viu que ele diminuiu 30% o arrasto, isso surpreendeu a gente. A gente conseguiu fazer uma projeção que ele seria 18% mais eficiente energeticamente, né, para voos de longas distâncias, e ele teria uma fuselagem 5% mais leve. E agora é o UFRA 2020, né, que, diferente do coeficiente 20 do Boeing 77 e do coeficiente 6 do Flyve, a gente chegou com um coeficiente de arrasto de 4, né, 4%. E a gente transformando isso aí, a gente conseguiu chegar num número incrível, né, que foi 7,2 vezes 10 elevado a menos 4, que é um número incrível. Então a gente percebeu que ele foi 20% suscetível à turbulência, né, menos suscetível à turbulência, ele diminuiu a massa em 40%, muito mais. Você pode ver no vídeo anterior que ele consegue ser muito mais resistente ao ar, a aerodinâmica dele favorece muito isso, e ele consegue ter uma eficiência energética, graças a esses dados que a gente conseguiu. Usando o nosso trabalho, vamos falar um pouco ainda sobre a aplicação de engenharia de produção. Vamos levar em consideração, por exemplo, o Flyve. Ele é produzido apenas com 5 seções e, diferente do Boeing 777, ele, por ter esse número reduzido de seções, é algo que implica diretamente no peso dele. E, logo, tem uma vantagem na diminuição do arrasto. E o UFRA 2020 vem se destacando mais ainda porque ele tem uma montagem com apenas 2 seções, e isso implica extremamente no peso dele, logo no arrasto, e também na economia e efetividade da aeronave. E após uma análise desses novos modelos aerodinâmicos e também do desenvolvimento do nosso protótipo, que foi baseado em nossas pesquisas e nos conhecimentos adquiridos ao longo do semestre, nós podemos definir que existe uma necessidade sim por parte da indústria por aeronaves que possam ter mais efetividade e gerar custos menores para que possa ter um mercado aeronáutico mais acessível de modo geral, sem grandes custos operacionais, sem grandes custos comerciais, que possa realmente trazer segurança